reparação da vítima. E aqui, os meios que o direito penal, no caso a justiça criminal, utiliza é a aflição de uma dor. É aquela coisa, a ideia de justiça ligada à ideia de dor. Quem praticou o mal tem que sofrer o mal e, enfim. Já aqui, o meio para se aplicar esse direito reabilitador é o tratamento, que é bom também, como eu já falei anteriormente, para uma solução a longo prazo. Porque você reabilitar o réu é também interessante para o bem coletivo, né? Já que na justiça restaurativa, que é o nosso foco, é a obrigação de restaurar. Eles vão entrar em conciliação, né? E o réu, ele de algum modo, por vias materiais, psicológicas, enfim, ele vai ter que reparar o dano causado. O objetivo da justiça restaurativa, anulação dos erros. Foco nos prejuízos, né? Então, enfim, já para o direito reabilitador, o objetivo é a adaptação do infrator à sociedade. Para a nossa justiça criminal, que é a que mais impera, infelizmente, nos dias atuais, é o equilíbrio moral. Aqui, tanto no direito reabilitador quanto na justiça criminal, as vítimas elas são vistas de forma secundária. Mas para a justiça restaurativa, elas são o centro das atenções, porque elas vão ter a sua condição, não é exatamente a condição anterior, mas elas vão ser reparadas. Os critérios de avaliação da aplicação ou da aplicação, né, no caso, uma pena adequada para a justiça criminal, tem que ser aplicada uma pena adequada. Já para o direito reabilitador, o réu, o infrator, ele tem que estar reabilitado, ele tem que estar em uma situação propícia para voltar a viver em sociedade. E para a justiça restaurativa, é que os interessados, a vítima e o infrator, eles estejam satisfeitos. E aqui são o contexto social em que cada uma dessas justiças elas se encontram, né? Primeiro, na justiça criminal, é o Estado opressor. O segundo, que é o direito reabilitador, é o Estado providência. E aqui, para a nossa justiça restaurativa, é o Estado responsável. É isso. O tópico 2.1 do texto da dissertação abordada fala da punição e a justiça restaurativa. Nesse contexto, quando você fala de punição, você geralmente associa ao sistema retributivo. E uma análise superficial vai levar a crer de que o sistema retributivo e restaurativo são opostos. Na verdade, essa contraposição não pode ser feita, porque esses sistemas são, na verdade, complementares. E a justiça retributiva não é uma alternativa à pena, mas uma alternativa de pena. Porque o opressor, ele deve responder pelas consequências do seu ato no momento que ele deve reparar o dano feito à vítima. Então, e além disso, você tem que ter também uma fiscalização rígida para ter certeza de que vai haver proporcionalidade entre o dano e a reparação a ser feita. Uma outra coisa que deve se ressaltar é que a justiça restaurativa ela não se propõe a eliminar o punitivismo de nenhuma forma. Porque, como eu já falei, ela tem elementos comuns com o sistema retributivo. Então, é incoerente acreditar que uma coisa que surge no seio desse sistema retributivo, que tem elementos comuns a ele, venha a eliminar o punitivismo, que é uma consequência direta do sistema retributivo. Mas, apesar dessas conexões, ainda existe a diferença que já foi explicada, de que para a justiça retributiva, a vindicação da vítima está na imposição da pena, enquanto que na justiça retributiva está na reparação ao dano e no reconhecimento que aquela vítima tem necessidades que devem ser respeitadas e que esse infrator as afetou. Nesse contexto, se discute, se debate duas maneiras de se aplicar a justiça restaurativa. Existe um modelo centrado nos processos, né, que ele é o quê? Minimalista. Em que sentido? Que ele não busca integrar a justiça retributiva ao sistema
a justiça restaurativa é um sistema retributivo. Ele se põe como uma maneira separada de resolver os conflitos e, por isso, minimalista. Mas uma observação que deve ser feita é que os defensores mais recentes dessa ideia acreditam que, mesmo sendo separada a justiça retributiva, o Estado deve acompanhar para fazer a fiscalização que eu já mencionei. Nesse modelo, o que é necessário? A voluntariedade das partes de realizar essa mediação, que deve ser feita face a face, pela comunidade, de uma maneira neutra. As críticas que são feitas são o seguinte: primeiro, afirma que esse modelo ele é ineficiente em reparar o dano causado à vítima e incapacidade de mudar a justiça tradicional. Por que afirma isso? Como existe uma voluntariedade, como não há coercitividade, fica desacreditada a possibilidade do agressor em sanar, em reparar esse dano, porque nada o impõe a fazer. E quando se fala em capacidade de mudar a justiça tradicional, é porque, mais uma vez, voltando à questão da coercitividade, ele se aplica mais a casos, às vezes, delitos menos graves, a casos mais leves. Dessa forma, você não tem como mudar de forma efetiva toda a justiça tradicional. Existe um outro modelo, que é um modelo centrado no resultado. Focado no resultado. Ele é maximalista, no sentido que, em oposição ao outro, ele integra a justiça tradicional com a justiça criminal com a justiça restaurativa. De uma maneira que ele conta com o Estado, com o poder coercitivo do Estado, para, primeiro, impor à vítima, impor ao agressor que ele repare aquele dano, que ele participe do processo de mediação, porque a reparação da vítima é a finalidade maior, entendeu? Então, para que essa reparação seja efetiva, você conta com o apoio do Estado para impor a participação, Então, a partir disso, você tem as duas críticas: a ausência de voluntariedade e também a bis in idem. Essa ausência, nesse caso, você pode responder com a ausência de voluntariedade é o seguinte, que você está afetando diretamente a essência da justiça restaurativa. Mas, na verdade, você não está afetando, porque você só está fazendo com que aquelas partes se ponham a discutir aquele negócio e encontrem uma solução. Você não está impondo a solução, que vai surgir a partir do debate restaurativo. E o bis in idem, porque diz que se existe uma correção do Estado, então você vai ser punido primeiro no momento de justiça restaurativa e na justiça criminal. Só que você não pode considerar que é uma pena, que o simples fato de você impor ao indivíduo o fato de você debater uma solução, porque a pena, na visão do... Von Rist. Na pena visão de Von Rist, tem que ter um sofrimento. E o simples fato de você colocar aquele agressor para discutir uma melhor solução não é considerado uma pena. Pode passar. Então, existe uma série de sistemas propostos por Van Ness, de aplicar um sistema de justiça restaurativa. O primeiro deles é o unificador. Pelo nome você já vê a justiça restaurativa como única opção, o que é inviável, por motivos óbvios. O segundo modelo é o dual track, que é um modelo que, uma tradução literal, seria uma via de mão dupla, onde você usa, ao mesmo tempo, uma forma de cooperação o sistema de justiça retributiva e o sistema de justiça criminal, em que você tem uma maneira de passar de um meio para o outro, de um sistema para o outro, porque esses sistemas são integrados, num área comum. O terceiro modelo, que é o backup model, traz uma variação dos dois anteriores e orienta pela unificação desse sistema. Você unifica